Boa tarde, a comunidade da ETSM. Muito boa tarde. Estamos dando continuidade ao projeto Segundas de Primeira. Hoje nós vamos trazer o nosso professor Josias Felipe, fagotista, professor de fagote da nossa escola, professor de editoração musical, né? Ele tem trabalhos de pesquisa nessa área de editoração musical, né? E vai trazer, né, um tema bastante interessante, que é editoração musical, competências e habilidades desenvolvidas através do software na prática musical, né? Então, vai ser bastante interessante, né? Uma boa tarde a todos. Já estou vendo aqui que tem bastante gente entrando aí no bate-papo. Tem Helenildo, meu aluno, Roque, professor Roque, Miquéas. Boa tarde a todos os professores. Boa tarde a todos os alunos da nossa escola, né? Toda segunda-feira nós damos encaminhamento ao projeto Segundas de Primeira, já comunicando a vocês que na próxima semana estaremos fazendo o projeto na parte da noite, né, às 19 horas. Hoje ainda às 16. Então, o professor Josias Felipe, né, ele é técnico em instrumento musical pela ETCM, licenciado em música pela UFPE, especialista em metodologia do ensino da música pela FAVENE, certo? Ele tem uma grande bagagem, né? Já é músico de orquestra, né? Toca muito bem, né? Concertista, um grande fagotista daqui da nossa cidade, né? E ele tem esse tema de pesquisa que é sobre editoração musical, que é as competências e habilidades desenvolvidas através do software na prática musical. Então, como os softwares, né, de editoração podem nos ajudar na nossa prática, né, no nosso estudo do instrumento, na nossa prática musical. Certo? Eu estou dando um tempinho para ele, entrar aqui. Eu ainda não vi o professor entrando, né? Ele deve estar aí divulgando com os colegas professores a live. Certo? Boa tarde, professora Ibrantina. Boa tarde, Caio, Junielson, grande oboísta, Ana Andrade. Então, só é aguardar um pouquinho, certo? Eu vou tentar chamar aqui o professor. Estamos aguardando. Aí, professor, ele apareceu. Boa tarde. Boa tarde, professor Arius. Tudo jóia? Alô? Tá me Professor, ouvindo? tá me escutando? Tô sim. Você tá me ouvindo também? E você, está me ouvindo? Tá tudo jóia, tô ouvindo sim. Pronto. Então, seja bem-vindo, viu? Fique à vontade. Vamos ter um bate-papo de 1 hora, né, aqui no Instagram, né, para os nossos alunos e professores, né? E eu sei que tudo começa com música, né? Vai Sim, ter uma musicazinha aí para iniciar nosso bate-papo, não é verdade? Você já vamos está com o sim. espírito aí Já de tá na prontidão, agulha, já tá na já está agulha. na agulha, né? É. Então, meta bronca, professor. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Arilson. Agradecer desde já o convite, né, de estar aqui compartilhando com, com a comunidade, principalmente a comunidade escolar da ETSM, esse assunto de editoração musical. Mas para iniciar, eu queria compartilhar com vocês uma das valsas de Francisco Mignone chamada Mistério. Essa valsa, ela faz parte de um conjunto, né, de 16 valsas que o Mignone fez para o fagotista chamado Noel Devaux, que é um francês que morava aqui no Brasil durante mais de 40 anos, né, e faleceu, né, recentemente. Então, Mistério em Tempo de Valsa, de Francisco Mignone.
Bravo, professor. Que lindo. Oh, Acredito que obrigado. todos estão aplaudindo aí nas suas casas, né? Nos seus confinamentos. Mas muito bom trazer música, né? Trazer música para a nossa comunidade da ITSM. Sempre é bom. A iniciar o nosso bate-papo com música. Isso Vamos aí. lá. Veja só. O senhor é professor de editoração, né? Isso da escola de editoração musical. Eu já fui um tempo também, né? Já dei aula de editoração. E a gente sempre tem aquela ideia, né? De que a editoração, ela tem a ferramenta de copiar partituras, de editar partituras. Mas a gente sabe também que não se restringe só a isso, né? Tem outras possibilidades. Que outras possibilidades seriam essas da ferramenta do software de editoração musical? Não só o Finale, mas outros editores de partitura. Joia a pergunta, professor. Veja bem, é claro que todos os editores de partitura, né, começando aí com o mais antigo que chegou na gente, que é o Encore, eles têm a premissa, né, de tratar a edição de uma partitura, né? Você ter a partitura manuscrita e digitar ela para ela ficar bonitinha, né? Só que com o avanço, né, desses softwares, a gente tem outras possibilidades. Então, eu sempre digo na primeira aula lá do pessoal de editoração, né, as possibilidades que a gente tem para ajudar, né, o estudante, o instrumentista musical, num software de partitura, né, um software editor. Então, a primeira coisa que a gente pode ter, né, é que os professores utilizam o software para elaborar suas provas, suas atividades, né? Então, e o aluno, como é que pode usar esse software, né, em relação, além da partitura? O aluno, ele pode, se ele tem dificuldade rítmica, né, ele pode escrever, né, aquele ritmo, e o programa ele tem a opção de você executar, o programa executa tudo aquilo que você escreve. Então, se um aluno tem um aluno músico, né, vamos falar só dos alunos, né, os músicos profissionais também têm dúvida. Se tem uma dúvida rítmica, né, a gente tem a possibilidade de escrever esse ritmo que você está com dificuldade e dar um play, um clique e o programa vai executar para você. E o bacana disso ainda mais, né, é que você pode escolher a velocidade da execução. Então, se a gente tem um ritmo que já é complexo e rápido, né, então a gente pode diminuir essa possibilidade de velocidade, né,
até um nível de compreensão, né, da pessoa que está com a dificuldade. E a partir dessa compreensão, aí você vai aumentando a velocidade, né, praticando sempre, até chegar no objetivo, né, no andamento proposto lá da partitura. Então, essa é uma. Se você tem dificuldade rítmica, você pode escrever o ritmo e o programa vai executar para você, né? Outra possibilidade, a segunda possibilidade, exatamente também está na questão do áudio, né? Se um calo para todo músico é o solfejo, né? Solfejo realmente Sim. é difícil o solfejo, né? Os alunos, alguns têm muitas dificuldades. Eu tenho colegas, eu tenho às vezes dificuldade em solfejar também. E então, se o aluno lá está com dificuldade na lição do solfejo, ele escreve a lição, né? E o programa vai executar aquele solfejo. Então, isso vai ajudar o aluno, o músico, a pessoa que está com dificuldade, para ouvir a entoação daquela melodia, daquele exercício, daquela música proposta, né? E, além disso, né, o programa vai além, né, porque você pode salvar isso em arquivo de áudio, né? Você pode salvar isso em arquivo de áudio, colocar num smartphone, num iPod, em qualquer dispositivo móvel e ouvir isso, né, durante o seu percurso do trabalho, no ônibus, enquanto vai para a escola. Então, você vai ter uma referência de áudio, né? Uma referência de áudio para ouvir aquela melodia que você está com dificuldade, né? Isso seria a segunda proposta. A terceira proposta também está na relação do áudio, né? Uma coisa que eu vou até demonstrar para vocês hoje é você montar os playbacks ou play-alongs, né, para te ajudar na execução do instrumento, na execução da peça, né, do instrumento para quem é instrumentista, né, do cantor, né, escreve a parte de piano lá e você transforma isso em áudio e pode executar, né, junto, né, e quais os benefícios que isso traz, né? Isso é muito trabalhoso, na verdade. Não é difícil, mas é trabalhoso porque requer que você escreva, né, nota por nota lá, né? Eu geralmente, quando vou fazer algum solo, sou convidado para fazer algum solo, eu escrevo a parte. Para mim já é uma prática boa. Se for de orquestra, eu escrevo a orquestra, monto meu playback, né? E qual o benefício que isso me traz, né? Isso me traz um benefício, né? Eu tenho uma ideia completa da obra, né? Afinação, melhora a afinação, porque o programa ele não desafina, né? Apesar de ter um pequeno adendo aí que o programa só afina em 440, né? Não tem 42, mas com você tocando junto com o playback, o que é que acontece com a tua afinação? A tua afinação tende, né? Não significa que vai ficar. Tende a ficar mais instável, porque você vai estar tocando, né, aquele concerto, aquela peça ou música dentro de uma perspectiva harmônica. É diferente de você estar pensando, né, só na melodia, né? E às vezes, principalmente os estudantes, né, que estão começando, não têm ainda a habilidade de olhar uma melodia e pensar, né, no conjunto, pensar em acorde, né, pensar no contexto. Então, quando eu escrevo, né, a parte de piano ou da orquestra e transformo isso num playback ou play-along, né, eu passo a ter agora, né, essa visão geral da peça, né, de afinação, né. Outra coisa que ajuda bastante, né, é na pulsação, né. A gente está sempre fazendo prova de banca com os alunos e uma das grandes dificuldades dos alunos, muitas vezes, é manter o pulso, né. Com certeza. Então, o programa vai estar tocando, né, ele nem vai adiantar e nem vai atrasar. Então, vai condicionar, né, a pessoa que está utilizando a manter o pulso, né? Manter o pulso. Então, já vai duas competências aí que podem ser aguçadas, né, utilizando um programa como playback, né? Outra coisa que ajuda bastante, né, é que, por exemplo, em concertos, né, dos períodos aí, os períodos da história, né, período clássico e aí romântico e assim vai,
é que quando você se propõe a trabalhar esse tipo de repertório, né, é um repertório que você tem que respeitar algumas coisas, como estilo, e aí vai, né, articulações e assim por diante. E isso cansa muito o músico. Quando você estuda sem o playback, né, você termina uma sessão, né, do concerto e já entra na outra. Às vezes não para descansar e no final do teu estudo tu está muito cansado, né, fisicamente. Com o playback, né, ou play along, como alguns chamam, você vai ter a possibilidade de você toca aquela sessão, né, e aí, como você está com o playback, as partes de contagem você vai ser obrigado a esperar. Então isso vai te dar, né, um certo tempo, para você refazer sua respiração, né, descansar um pouco a embocadura, né, e isso vai te dar mais tranquilidade, né, poderia dizer assim, de executar aquela peça com mais tranquilidade, com mais prazer, né, menos cansativo. E para encerrar a quarta habilidade que você pode ter é que às vezes, né, a gente escolhe um repertório ou o professor escolhe o repertório e vem aqueles trechos super difíceis que tira o sono da gente, né? Você vai dormir pensando naquela determinada passagem, né? Então, e uma frase que o meu mestre, né, professor Manuel, né, quero aproveitar já mandar um abraço para ele, falou para mim, grande mestre, falou uma das frases que marcou, né, a minha vida musical, né, foi que eu uma certa vez perguntei a ele, professor, eu tenho muita dificuldade de tocar rápido, né, as coisas rápidas. Aí ele falou a seguinte frase: se você quiser ser um virtuoso, estude lento. Estude lento. Estude lento. Então, o playback, o programa, né, realizado pelo programa, você pode programar o andamento que você quiser. Então, você pode programar para estudar aquela determinada peça lenta, né? E é o que eu vou demonstrar agora. Eu separei aqui a exposição do concerto de Mozart para fagote, né? Deixa eu ligar aqui o caixinha. The Bluetooth device is ready to pair. A exposição do concerto de Mozart para fagote, né, em si bemol maior, né? Eu escrevi a parte do piano, né? Então, uma das características do Mozart, né, é exatamente aqueles trinados, né, que no fagote particularmente são muito chatos de fazer. Então, às vezes você está fazendo em uma determinada velocidade e aí teu dedo trava, tá? Aquela coisa, a questão da resistência também. Então, eu programei aqui esse pedaço do concerto de Mozart para tocar para vocês em 3 velocidades, né? Esse concerto de Mozart, geralmente, né, os músicos tocam entre 112, né, a velocidade, até 120 BPM, né? Então, eu programei aqui 3 playbacks de vídeo, né? A ideia era compartilhar a tela, mas não foi possível. Então a gente vai fazer ele em 60, aí vocês vão ver que os trinados dá pra gente até fazer como figuras, né? Que tá lento ainda, aí a gente faz como figuras. Aí depois a gente vai fazer em 80 e aí a gente chega a 112, né? Então vai ser bem interessante você poder estudar lento, né? Com muita né, propriedade, ouvindo o piano, a afinação, o andamento. E aí a gente vai ver como isso se procede, né? Então eu vou até distanciar aqui um pouquinho o aparelho, né, para não ficar em relação ao playback, fagote playback. E aí vamos ver concerto em si bemol maior de mudo, né? Só a exposição para a gente não ser muito longo, para não ficar muito cansativo. A gente vai fazer só a exposição do primeiro tema, né? E em 60, né? E a meta seria chegar a 120. Vamos lá. Deixa eu começar aqui. Bem lentinho.
Exatamente, sempre para você descansar. É fazer a respiração e entrar novamente. Vai ficar muito longo. Então, isso aí daria que você repete várias vezes, né? Vai te dar muita resistência, né? Porque você está estudando lento, bocadura vai ficar bem fortalecida. Dá tempo de você perceber a afinação, dá tempo de você perceber digitação. E aí, né, no programa você pode ir, né, gradativamente subindo a velocidade de 2 em 2 medidas, de 5 em 5, de 10 em 10. Para lá e daqui eu dei um pulo, né? Porque senão a gente ia passar a tarde só nesse trecho. Então aí, ó, depois de fazer em 60, a gente vai para 80 aqui. Então vamos supor agora que a gente já está um pouco mais avançado. Mais rápido. E então aí já está um pouquinho mais difícil, né? Está em 80. E o objetivo, o objetivo seria 112, então vou tocar só um pedacinho. Né? Tentar tocar aqui um pedacinho. Vou filar aqui a partitura. Então seria agora 112, que seria o andamento de alguns grupos já.
executam aí no seu dia a dia esse conselho. É isso aí. Muito bem, professor. Me veio aqui na mente, né, anos atrás, né, quando teve um grupo de professores lá na escola, acho ainda no tempo da professora Terezinha, Isaac do Oboé, veio Toshiko Sakakibara, né, que é uma clarinetista. Não sei se você lembra, Josias. Lembro, né? Nessa época. Lembra? Lembro, era aluno. Então, a professora, a clarinetista Toshiko, né, ela enviou para o quarteto da gente, que a gente tem um quarteto de clarinete, enviou uma partitura para trabalhar, né, no Masterclass de quarteto, de um compositor contemporâneo, Tchauzer. O nome da peça é Das Vier pela Klavier. Só que nessa peça, ela trabalha com dois compassos, polirritmia, né? 2 clarinetes tocando em 12/8 e 2 clarinetes tocando em 3/4. E lá no final do primeiro movimento, cada clarinete toca num compasso diferente. Aí, meu amigo, justamente quebrou o galho. O editor de partitura foi que quebrou o galho, né? Porque eu tive que escrever cada voz, colocar devagarzinho para entender, para a gente ensaiar, para entender como é que fazia, que entrosava o quarteto, né? Uhum. Quer dizer, foi uma experiência muito legal essa, né? De você. E realmente a ferramenta ajudou bastante nesse sentido, né? Mas aí, eu sei que você fez uma pesquisa, né? Fez uma pesquisa nesses dias sobre a aplicabilidade, né, das aulas de instrumento. Né? Inclusive, eu respondi, né, um questionário seu. Isso. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa pesquisa, se é alguma pesquisa de pós-graduação, e os resultados obtidos. Sim. Com essa pesquisa. Essa pesquisa, professor, foi um artigo científico, né, que eu tive que escrever para a conclusão da pós-graduação, né? E o objetivo geral dela era ver, né, descrever, na verdade, as possibilidades, né, as contribuições do software, né, editor de partitura, na docência de um curso técnico em instrumento musical, que é exatamente o ponto de pesquisa foi lá a nossa escola, né, com o corpo docente, né, que é um corpo docente de primeira, tem aí professores, bravos professores aí, como o senhor, formador de grandes clarinetistas, professor Augustinho, que se aposentou agora. Então, a nossa pesquisa foi exatamente para descrever quais possíveis contribuições do software na docência, né? Como o professor, né, de instrumento musical pode utilizar o software, né, na sua prática docente, né? E aí nós dividimos, né, os professores de teoria e professores de instrumento, né? Porque no final a gente queria fazer um quadro comparativo, né,
entre esses dois grupos, né, quais mais utilizavam os recursos, né, só de partitura e quais usavam mais o uso do áudio, né, que é a grande que eu utilizei agora no exemplo, né? Então a gente fez inclusive você já falou, respondeu um questionáriozinho, né? Por que é importante o software, né? É possível dar aula sem um software editor de partitura? Claro, né? E quando eu vou falar disso, eu tenho muito cuidado, né, para não respeitar nossos grandes mestres, né, que eles não utilizavam. Eu tive grandes professores e professoras, né, a professora Lourdes Nogueira, a doutora Lourdes Nogueira, foi minha professora de percepção e história da música, percepção musical e história da música. Genial, professora Lourdes, né, uma referência até hoje para mim. E não utilizava nada, era só o piano e a apostila dela, e ela conseguia, com aquele jeito dela que ela tem, fazer a gente aprender aquilo, né? Mas aí a gente vai evoluindo, o ser humano não para de evoluir, né? E aí vai chegando nas tecnologias, né? E essa nova leva de professores, né? Eu não acho legal, né, a gente desconsiderar essas possibilidades, né? Existe já várias pesquisas, né? Aí tem uma pesquisa que o menino fez lá em Manaus sobre o uso, né, do software com maestros de banda, né? Aqueles antigos mestres de bandas. E aí na pesquisa dele ele achou o seguinte resultado, que 72% das pessoas que foram entrevistadas, né, utilizavam o software e afirmaram que esse software, né, editor de partitura, contribui sim, né, na sua prática lá, né, como mestre de banda, e 30% disse que não utilizavam e nem isso não contribuía, né, e está tudo certo, né. Então, há uma importância hoje, né, o Gonin, né, um escritor que foi uma das minhas referências bibliográficas no artigo, ele diz a seguinte frase: a existência desses softwares, né, editores de partitura, transformou a vida de músicos e professores de música, com a simplificação de tarefas que antes exigiam jornadas de trabalho mais longas, investimentos financeiros mais altos e equipamento menos acessível, né? Isso está no livro dele, 2014, página 74. Então, o que avanço isso traz, né, no corpo docente, né? Na área de composição e arranjo, isso é fenomenal, né? Eu fico até imaginando, às vezes, conversando com o professor Manuel, né, Mozart, né, que foi um cara muito novo, genial, e até hoje a gente toca as suas músicas. Como é que ele conseguia, né? Era só genialidade mesmo? O que é que se tinha, né? Mozart escreveu sinfonias ainda criança, né? E aí o professor Manuel sempre falou para mim, não, o pessoal esquece que o pai de Mozart era maestro, né? Ele regia uma orquestra. Então, ele tinha um profissional dentro de casa, ele tinha uma orquestra, né, do pai para experimentar suas músicas. Mas e hoje, como é que a gente faz isso, né? Será que todo mundo tem um pai maestro, todo mundo tem uma orquestra, né, à disposição para experimentar suas composições, seus arranjos, né? Porque muitas vezes o arranjador está com uma ideia na cabeça e quando vai colocar num papel, ele coloca uma coisa que não tem nada a ver com o que ele estava pensando. Então, o software editor de partitura, ele traz essa possibilidade do compositor ou arranjador ouvir a sua criação, ouvir o seu arranjo antes de expor no ensaio ou numa apresentação. Isso é formidável, né? E isso é tão fenomenal que, às vezes, até pessoas que não têm, né, formação musical chegam a compor, né? Só ouvindo, né? Só no tato, vamos dizer assim. Ele vai colocando as notas lá e achando bonito e ali vai criando suas melodias, suas harmonias, mesmo sem saber o que está fazendo. Vai ali trilhando aquele caminho, né? Então, na área de composição e arranjo é um marco, na verdade, né? E na área das disciplinas teóricas, né? O que foi que a gente descobriu, né? A maioria dos professores já utilizavam software, alguns conheceram na graduação, né? Porque o advento da computação, né? Computadores de residência, né? Começa na década de 80, né?
E a disciplina de editoração começa a ser implantada nas grades curriculares em 90, na década de 90. Né? Até hoje, na graduação, geralmente são disciplinas eletivas. Eu paguei lá na UFPE, quando cursei, né? E na nossa escola hoje não é eletiva, é obrigatória, né? Mas a gente aborda essa disciplina de uma forma muito tranquila para o aluno, como uma ferramenta, né, que vai ajudar ele na sua prática musical. A gente trata a disciplina como isso. Então, aí os professores conhecem geralmente, né, um dos resultados, onde é que o professor conhece o software. Geralmente eles conhecem na graduação. Alguns professores conheceram na própria escola, porque são ex-alunos, né? Outros, através do laboratório, o professor Erilson, na época que ele lecionava essa disciplina, e outros comigo. Né? Então, tanto o grupo de professores da área teórica como da prática conheceram geralmente na graduação. Né? E aí, quais são as contribuições, né, que esses professores listaram lá? Vejam bem. Os professores das disciplinas práticas, geralmente, eles utilizam como playback ou play-along, né? Alguns utilizam como playback para os coros que eles regem, tá? Em outros ambientes, né? Em outros espaços, tá? Alguns elaboram composições, né? Outros criam arranjos e estudos para os alunos, né? Edição de partitura, que é o carro-chefe aí dos programas. Outros adaptam arranjos para as disciplinas de música de câmara, para as formações existentes, né? E aí, eu achei muito legal que um professor falou que ele diz que produz áudios de sequência harmônica para o exercício da improvisação, né? Se eu não me engano, foi até um professor Roque Neto, né, que estava aí com a gente, que citou essa contribuição. E isso é bem bacana, né? Porque às vezes a gente não tem a prática de estar tocando com a banda, né? De estar fazendo essa prática de improvisar e se depara às vezes com tendo que fazer um improviso e sem prática nenhuma. Então, o professor já utiliza o programa para criar as sequências harmônicas, né? E fazer com que o aluno pratique, né, a improvisação. Outros escrevem melodias para o instrumento e outros também mudam as articulações dos exercícios, né, através do programa, né, para que o aluno tenha várias experiências com vários tipos de articulação. Escreve os exercícios específicos, baixa arquivos de MIDI para transformar em partitura, né, que a gente encontra na internet. E, como eu falei já no início, alguns professores usam o programa para tirar dúvidas rítmicas, para padrões rítmicos. Né? Já os professores de teoria têm algumas contribuições iguais. Né? Os professores de harmonia usam para exemplificar acordes, né? As posições do acorde, condições das vozes, resoluções, né, dos acordes. Eles editam a partitura, compara efeitos sonoros de exercícios de harmonia, né? Aqueles exercícios de harmonia tradicional que a gente faz, e às vezes o aluno faz ele dentro da regra, tudo direitinho, mas não sabe como soa, né? Então, o professor coloca, ou o aluno mesmo coloca aquele exercício que o aluno fez, e aí o programa executa e ele começa a ter uma ideia de como é a distribuição dos acordes que ele fez, né? Outros produzem melodias para as vozes, em duas vozes, isso eu achei bacana, eu acho que foi a professora Eliani que citou isso, que ela cria, né, melodias em duas vozes e dá para o aluno para ele executar uma das vozes. Né? Então, ela dá um mute em uma das vozes, né, o aluno ouve a outra voz e canta a voz que está mutada aí, então. Então, é uma prática muito boa que aí já vai dando um sentido de afinação bastante no solfejo, né? Outros preparam exercícios melódicos e harmônicos, elaboram exercícios de teoria musical, exercícios de rítmica. Tá ouvindo? Tô. Assim, Acho que deu uma travada aqui, né? Pronto. Outros copiam exercícios de harmonia e aí vai, tá? Editando partituras, cria melodias, né? E aí a gente viu, né, que, né, os professores, né, deixa eu ver aqui.
A maioria, 82% dos professores pesquisados, né, usam o software na sua prática musical, né? Uma novidade para mim foi que muitos professores de instrumento não utilizam o software, né, em nenhum momento mesmo, tá? Em nenhum momento eles utilizam o software, certo? Eu acho que por questões de desconhecer, outros, que é trabalhoso mesmo escrever as partes, né, para os alunos terem esse playback aí na mão das peças. Existe também uma resistência, né? Assim, uma resistência, principalmente aqueles professores que é de uma geração mais que não é tecnológica, né? A gente que é mais dessa geração da tecnologia, a gente tem mais facilidade, né? Aí tem alguns professores que realmente têm dificuldade, né? Outro problema também que eu vejo, né, que eu via como professor, é a questão da língua inglesa, né? Do inglês para... Dificulta muito. Dificulta, né? A gente ainda não tem... Eu não sei se você que está mais atualizado nessa questão, se já existe algum software em português, né, de boa qualidade, tem sim, que possa ser trabalhado. Tem sim. Né, tem o Sibelius, né, que já tem em português, e tem o MuseScore também. E o MuseScore tem até tem a versão dele já em português. O Sibelius, que é um grande editor de partitura, né? E o MuseScore também tem em português. Agora o MuseScore tem a versão free e a versão paga, né? A versão free é um pouco limitada. Mas aí a questão da língua inglesa, né, eu digo aos alunos sempre que é quase que uma necessidade hoje, né, a gente saber o básico de inglês. Eu mesmo já sofri bastante por não falar inglês fluentemente. Aí até algumas pessoas falam, mas professor, o senhor dá aula lá e não sabe inglês? É verdade. Na minha época não tinha tantas facilidades como se tem hoje, né? Hoje a gente tem software, apps, né, free de inglês para você aprender. E uma coisa que eu digo sempre aos alunos lá na aula, né, é o seguinte: o pedreiro que fala inglês, ele é diferenciado. Às vezes ele vem um engenheiro de fora e quer um pedreiro que fala inglês. Então esse pedreiro que fala inglês, ele vai ditar quanto o salário dele, né? E a gente que é artista, né, que está estudando música, não se dedicar a essa área, né, principalmente essa geração nova, né, talvez nós já no decorrer do dia a dia, com nossas atividades, não tenhamos tempo. Eu mesmo, todo começo de ano eu começo a estudar o inglês e desisto, porque quando começa a temporada da orquestra, das aulas, aí quando eu chego em casa estou esgotado e aí fico no meio do caminho sempre. Mas as gerações novas não tem desculpa, né? Mas aí vem... hoje a gente tem essas possibilidades, a gente tem possibilidades também de apps, né, para os smartphones, né? Daqui a pouco eu vou estar citando alguns aí como exemplo. Então, o que fazer então, né, com essa geração que é resistente aí à tecnologia, né? O que fazer? Eu tenho muito cuidado sempre para não desrespeitar os grandes mestres aí, porque eles têm a contribuição, né? Mas na pesquisa também teve professores que eu pesquisei que eles não usavam o software diretamente, né? Eles não sabiam manusear o software. E o que é que aconteceu? E ele utiliza o software. Então eles têm, né, geralmente conhecidos, pessoas, né, que quando eles precisam, eles solicitam essas pessoas. Eu mesmo escrevo muito para o professor Manuel, ele não tem a habilidade do manuseio do software, e geralmente ele faz as composições dele lá na folha e depois a gente passa no programa, né? Então, a questão de saber manusear, às vezes, trava bastante, né? Mas aí existe essa condição também, né? No curso de música para cinema, na turma que a gente teve, né, a professora Sueli mesmo, né, na época gestora aí da ETSM, ela disponibilizou uma parte da minha carga horária para, né, dar suporte exatamente ao professor Manuel lá no curso de composição em arranjo, né, porque tanto ele como alguns alunos não tinham tanta habilidade, né, para manusear o programa. Então, a curto prazo seria isso, né, disponibilizar pessoas
dar capacitações, né? A gente hoje não tem capacitações nesse âmbito, Sim. pelo menos nos 10 anos que eu estou lecionando lá na ETSM, nunca teve, né, uma capacitação assim voltada para software, né? A médio prazo a gente poderia aproveitar professores, né, novos, né, que estão chegando agora no mercado. Geralmente eles têm essa proximidade, né, com o software editor de partitura. E aí a gente vai tocando barco, né, em questão da resistência dos professores aí. Tá? Certo. Outra ajuda também, né, que dá o software, essa questão do ensaio, né? Muitas vezes a gente não tem disponibilidade de pianistas para estar todo o tempo ensaiando, né, a disponibilidade. Então a gente já prepara antes um concerto, né? Já prepara o seu recital já com playback, né? Isso quando vai com o pianista, você já vai, né, entendendo aquilo que você falou, né? Entendendo tudo que se passa na peça, né? Na peça. Toda aquela compreensão da obra, né? Isso, exatamente. Isso é muito, muito importante, não é verdade? É verdade, muito. Você chegar para ensaiar com a ideia geral da obra, não só da melodia. E é complicado porque também às vezes tem alguma resistência, alguns professores falam, não, mas o programa é muito quadrado, né? O retardando, o fraseado, sim, aquela coisa. Como é que você faz isso aí? Explica aí pra gente. Vê bem, nem Jesus agradou a todos. Não é verdade? Então, a gente não pode encarar o software, né, como uma ferramenta perfeita. Sempre vai ter na vida, já é normal a gente ter os pós e os contras, né? O software ele vai trabalhar, por exemplo, lá a questão da pulsação, como falei, da afinação. E aí, quando você chega para ensaiar com o pianista, esses fatores estando resolvidos, um retardando ou uma expressão, uma agódica que você quer aplicar em determinada parte da melodia, é uma questão de combinar, né, com o pianista. Então, você vai chegar muito mais preparado, né? Isso falando do marinheiro de primeira viagem, né? Porque aí falando de grande solista... Só enxergar com um tempinho no metrônomo certinho, sem atrasar, isso já é bem caminhado. Já está bem na fita. Já está bem na fita. Já está bem na fita. Então, e aí, lá na escola, né, falando da escola, o caso da escola, né, o professor correpetidor, junto com o professor de instrumento, ele vai trabalhando isso com o aluno, essa parte da musicalidade, né? E aí vai, né, trabalhando isso, né, nos ensaios, mas é muito... Isso eu mesmo, na minha prática, de vez em quando o pessoal me convida para solar, apesar de não ser solista, isso me dá muito mais tranquilidade até na questão do psico, né, da tranquilidade de você tocar. Porque o que eu acho mais difícil na música, né, falando de um instrumentista musical, não é nem você ter a habilidade de tocar rápido, preparar um concerto, decorar um concerto, sim. Né? Isso aí faz parte, mas o que eu acho mais difícil é na hora lá que você só vai ter uma oportunidade, né? Você só vai ter uma chance, você está tranquilo, né, para fazer aquilo que você estudou. Né? Porque às vezes a gente se prepara, o concerto está uma maravilha, mas na hora o cabo fica nervoso, bate aquele suor frio, e aí ele não consegue executar aquilo que ele estudou. Na minha prática, os playbacks me deram muito mais tranquilidade para tocar. Muito mais. Porque exatamente essa ideia geral da peça, da obra, traz para você mais segurança, entende? Onde você vai entrar, né? A contagem, a afinação, e aí todos esses aspectos é trabalhado com playback. E aí quando você chega com um pianista ou com a orquestra, fica muito mais tranquilo você tocar, né? Em 2016 eu solei o Divertimento de Jean Francais para fagote e orquestra de cordas com a orquestra da Universidade da Paraíba. É uma peça muito chata, principalmente o terceiro movimento, que é uma peça rítmica, né? Tem muito ritmo quebrado, tá? Essas coisas, tá? E o que me salvou, me deu muita tranquilidade para executar, principalmente esse movimento, né? Foi exatamente ter o playback, né? A parte da orquestra deu um trabalho enorme, claro,
para escrever, mas aí, né, não há vitória sem luta. Com certeza. Professor, veja, citando aí alguns apps, né, para os alunos, né, que querem praticar a editoração no smartphone, por exemplo. A gente tem o MuseScore já para Android, tá? Certo. E na versão paga do MuseScore é interessante porque você também tem acesso a um banco de partituras, certo? Depois a gente tem um app chamado Maestro, tá? Esse é um pouquinho mais limitado do que o MuseScore. A gente também tem o Score Create, é grátis e pago. Sempre a versão grátis, né, free, é mais limitada do que a paga. A quarta opção a gente tem o Score Music Compose, né, da Notation Pad, né, da Sheet Music. Também são apps de editoração musical para smartphone, para a plataforma Android, né? E o que há de mais novo em editoração musical? É o que a gente chama de StaffPad, né, da Windows, né? É uma grande evolução que ainda a gente não está usando com bastante eficiência porque ele só roda em dispositivos que têm touch, né? É bem bacana porque você escreve com a canetinha como se estivesse escrevendo na folha, né? E aí ele transforma aquilo que você escreve lá no software. Muito bacana, seria bem mais rápido para escrever também, né? Eu não sei se tem em português, eu pesquisei, mas não vi os tipos de linguagem, só vi que era disponível em inglês. O software Finale, né, que é o que a gente leciona lá na ETSM, é em inglês, mas é um software muito intuitivo, né? Eu sempre brinco até com os alunos que se fosse em português eu estaria desempregado, porque é muito intuitivo, né? O aluno que tem uma certa intimidade com tecnologia geralmente desenrola muito fácil, né? E do inglês, o que é necessário para você utilizar? É você saber alguns termos técnicos, né? Termos, né? Clave, como é que faz clave em inglês, como é que fala nota em inglês, as figuras, né? Compasso, e aí vai. Né? E isso a gente trabalha tudo lá na disciplina de editoração musical, tanto no A1 como na 2. Então, seria aí algumas sugestões, né, de software e apps para o pessoal utilizar. Lembrando que o MuseScore e o Sibelius, na versão para PC, tem em português. Então, seria isso. Certo, professor. Tem alguns comentários aqui, né, de Jerônimo fez um comentário que, assim, pelo menos o inglês instrumental, né? Isso, Seria exatamente. legal, Inglês né? técnico. Mesmo que você não saiba o inglês técnico, né? Inglês técnico para desenrolar lá no final. Você pensa em assim, usar outro tipo de software lá nas suas aulas, que seja mais acessível em termos de língua, ou você vai continuar no final? Ou porque não mudou ainda? Não... Professor, veja, a questão do Finale, quando eu cheguei, né, que eu assumi as disciplinas, já se utilizava. Né? A gente tinha até uma versão original, né, que o governo comprou, o governo do estado comprou para a gente. Então a gente utilizava essa versão, que era a versão 2006, tá lá. Então eu não quis mudar. Alô? Mas agora, Eu o que acho é que que deu uma travada. tá ouvindo? Estou ouvindo agora. Deu uma Pronto. travadinha. A gente tem 2 minutos. Eita! Não deu tempo não, tá vendo? Mas se der, a gente pode dar uma encerrada e voltar com a reunião, um trechinho para você terminar. Certo. Eu não sei se tem perguntas, pode sim, não tem problema nenhum. Tem algumas perguntas, alguns comentários, mais comentários do que perguntas. Pronto. Né? O porquê, só respondendo sua pergunta lá, porque a gente está até no impasse agora, né, por causa da pandemia. Alguns alunos não têm o PC em casa, o computador, tem só o smartphone. E aí a gente vai ser obrigado agora a abrir mão, né? Eu acho que deu. É a internet que deu um probleminha aqui. Voltou agora. Voltou.
pandemia, né, muitos alunos não têm o PC em casa, né, só tem o smartphone. Então, aí a gente, em acordo com o nosso gestor, o professor Murilo, e com alguns alunos, vamos ver como é que a gente vai fazer para ver, né, o uso de outros softwares, principalmente esses apps aí para smartphone, para o pessoal poder fazer as atividades de editoração. Então, eu acho que agora a gente vai começar a ver essa questão da mudança, né? Uma coisa que me fez também segurar o uso do Finale é forçar o aluno a ter o contato, né, com os termos técnicos musical. Eu lembro que uma vez, ainda enquanto estudante, eu participei do Virtuose, e aí era um maestro, né, um gringo, e aí ele começou a dizer os termos técnicos lá em inglês, e eu sem saber de nada, fiquei perdido. Então, é quase também que um cliquezinho aí para o aluno ter contato com esses termos, né? Com esses termos, e para caso ele tenha essa experiência que eu tive, não ficar tão perdido. Pronto, professor. Eu vou encerrar aqui, para a gente não perder a live, porque eu vou ter que salvar essa live, e a gente volta para ver os comentários. Tá? Correto. Estou aqui. Tá joia? É rapidinho, 1 segundo.